Olá, senhoras e senhores, saudações rubro-negras. Aqui quem fala é Manu e Felipe Luiz demitido, né? Então, cara, nem em meus piores pesadelos eu imaginaria que isso aconteceria, né? Logo após o Flamengo chutar cachorro morto do Madureira por 8-0, com 4 gols do Pedro, que não vinha fazendo nada, absolutamente nada, mas foi contra o Madureira. E além da equipe ser vaiada, o Flamengo foi vaiado no estádio, sendo chamado de time sem vergonha, porque fez 8 no Madureira, mas não conseguiu fazer no Lanús, né? Fez 2 de pênalti, mas não conseguiu fazer no Lanús. Então a torcida começou a vaiar, né? Então foi isso que aconteceu, né? E aconteceu o improvável depois disso, que foi a demissão do Felipe Luiz e o obrigado. Quem é que imaginaria que uma coisa dessa iria acontecer? Eu não imaginaria. Eu estava achando que a diretoria, que a presidência, né, no caso, isso foi uma decisão partida do BAP, né, do BAP, né, e quem comunicou foi o José Boto, né. Então, o Clube de Regatas do Flamengo agradece a Felipe Luiz por toda a dedicação e conquista ao longo dessa jornada como treinador, desejando sucesso na sequência da carreira. Obrigado. E aí, o que eu acho, minha opinião, já vou dar minha opinião logo, né? Acho que foi um erro. Pode dizer, ele não tava dando, mas vamos lá, né? O Abel Ferreira ficou aí 2 anos sem ganhar nada. A gente só tava no começo do ano. Eu achei isso precipitado, sabe? Eu não teria feito, mas o BAP tem as motivações neles, né? Dele parece pessoal, né? Então vamos dar algumas notícias aqui, né? A respeito disso, porque para procurar entender um pouco do cenário, o porquê que o Felipe Luiz ele foi demitido, né? Além, é claro, de um dos motivos ser, por exemplo, a péssima atuação dele, mas é um começo de campeonato. O Flamengo, tá começando agora a fazer as coisas, mas enfim, vamos lá. Então aqui, José Boto para o Felipe Luiz. Então, essa situação aconteceu logo depois, né, do jogo, né? Então, a conversa de José Boto com o Felipe Luiz, comunicando a demissão, durou menos de 2 minutos. Isso que é foda. O presidente Luiz Eduardo Batista foi o responsável pela decisão. José Boto apenas comunicou o treinador. Apesar de eu ser totalmente contra, preciso te comunicar que você está fora. Tentei segurar, mas pediram para eu comunicar, relatou o dirigente português. E Felipe Luiz ouviu José Boto em silêncio, segundo a ESPN, tá? Ele está dizendo isso é ESPN. Então, esse foi o momento da demissão do Felipe Luiz. Puta covardia, né? Isso não se faz, independentemente se você estava feliz ou não com a atuação do Felipe Luiz, e eu sou totalmente contra, né? Então vamos lá. Aqui vamos ver o que o VSR falou, né? Peraí. Vamos ouvir agora algumas opiniões, né? Então vem aqui o VSR, né? Sim, eu posso definir tanto o presidente do Flamengo, BAP, quanto o diretor de futebol profissional, José Boto. 2 covardes eles foram na demissão do Felipe Luiz. O Boto, por ter aquele discursinho patético de reunir, chamar o Felipe na sala dele e dizer: olha, eu fui voto vencido, eu não concordo com a demissão, mas eu estou aqui para te demitir. Uai, o Boto não tem tanto mercado na Europa, como ele diz, ele não é desejado por grandes clubes europeus, então por que ele não teve a hombridade, se ele é contra mesmo, por que ele não teve a hombridade de dizer: Felipe, eu estou te demitindo, mas como eu sou contra essa demissão, eu estou entregando meu cargo junto. Eu vou te demitir agora, mas estou entregando. Ele jamais faria isso, Eu duvido que o Boto tenha tanto mercado assim lá fora. Se ele tivesse tanto mercado lá fora, ele já tinha ido em grandes clubes. Você acha que se ele tivesse um grande clube, por exemplo, a gente sabe que o Flamengo, ele foi eleito de 2021 a 2025 o 3º maior clube do mundo, certo? 3º maior clube do mundo. Então você acha que mas assim, é o Flamengo, é aqui no Brasil. O mercado da Europa, ele tem mais visão, né? Ele tem um apelo comercial maior, um apelo financeiro maior. Tu acha que se ele não tivesse, tipo assim, uma grande proposta de um grande clube, tipo o Chelsea, por exemplo, ele não iria? Claro que iria, pô. Conversa da peste. Meu cargo junto. E o Boto não fez isso. O Boto foi lá com a cara lavada e disse: eu sou contra, não tenho nem cara de te dizer isso, mas eu tô te mandando embora. Covarde.
E o outro covarde é o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, que desde lá 2019 a gente sabe que no trato com as pessoas, nas relações humanas, o BAP é muito ruim nisso. A gente viu no episódio lamentável do incêndio do Ninho do Urubu, depois viu a postura dele durante a pandemia e na volta do futebol na pandemia, e mais uma vez ele mostra que ele é péssimo de relações humanas e dessa vez covarde. Desta vez não teve culhão de fazer o que ele queria fazer, que era não renovar com o Felipe Luiz. Ele não queria renovar com o Felipe Luiz, acabou sendo obrigado a renovar porque o Felipe Luiz ganhou praticamente tudo e o Felipe Luiz tinha uma aprovação absurda. O BAP teve medo. Mais pra frente, vamos ver que o BAP justificou que não é bem assim. Então, assim, toda a história tem duas versões, né? Às vezes 3, às vezes 4, que aqui a pessoa conta, que a outra pessoa conta, aqui você entende, aqui você repassa, enfim. Às vezes nenhum lado tá certo, nem outro tá errado, mas a gente vai ver já já o motivo disso, né? O suposto motivo, né? O BAP não teve coragem de ir contra a torcida, não teve coragem de ir contra a imprensa, e aí renovou com o Felipe Luiz. E na primeira oportunidade, quando o próprio BAP também tem culpa, e muita culpa do momento atual do Flamengo em 2026, porque ele tomou uma decisão acima do departamento de futebol de botar o time para jogar, para voltar a jogar antes da hora, naqueles dois clássicos contra Fluminense e Vasco e Fluminense, na verdade, ele, na primeira oportunidade, mandou o Felipe Luiz embora, e ainda sangrando os cofres do Flamengo, porque vai ter multa. Ele poderia muito bem ter tido coragem, ter sido corajoso, que ele não teve, de não renovar com o Felipe Luiz. Então são dois covardes, José Boto e Felipe Luiz e BAP, que tratam o Felipe Luiz dessa forma, passam um recado vergonhoso de como o Flamengo trata os seus ídolos. Felipe Luiz é ídolo do Flamengo, logo no dia do aniversário do maior ídolo, dia do aniversário do Zico. Dois covardes, anote o nome, BAP e José Boto. Isso aí. Vamos lá ver o que o UOL escreveu a respeito disso, né? Vamos lá. E aí eu vou deixar aqui uma observação que é o seguinte. Hoje, o dia inteirinho, foram de pessoas criticando a decisão do Flamengo, do BAP, de demitir o Felipe Luiz. Essas mesmas pessoas que passaram o ano passado todinho dizendo que qualquer treinador é melhor que o Felipe Luiz. Então, assim, dessas pessoas, eu tô um pouco me lascando para a opinião delas. Porque a opinião delas, desses comentaristas, não servem. Porque eles passaram o ano passado todinho criticando o Felipe Luiz. Qualquer treinador é melhor que o Felipe Luiz. O Felipe Luiz era amador, era pardal, até que ganhou tudo. E aí agora que ele é demitido, dessa forma que ele é demitido, aí estão criticando por causa disso. Tá ligado? Vão te lascar, cara. Loucura, amadorismo e injustiça. Colunistas do UOL criticam a demissão de Felipe Luiz. Aí vamos lá. PVC. O nosso querido PVC. O que o PVC tem a falar a respeito disso? Demissão é uma loucura. A quem argumentar que demitir depois de ganhar um 8-0 revela convicção. Pergunto que convicção é se demitir 2 meses depois de renovar o contrato do técnico por 2 anos com a multa de 27 milhões. Isso é uma verdade. Se o presidente se incomodou com a derrota para o Lanús e com a entrevista em Felipe Luiz, disse que o Flamengo jogou bem, se esqueceu que ele mandou interromper a pré-temporada, comportou-se como torcedor e dono. Tenho que concordar, infelizmente. Nada, vamos lá, Miri Lacombe, que é outra fiel crítica do Felipe Luiz e do Flamengo. Nada justa a demissão. Felipe ganhou tudo em 2025 e foi vítima de uma administração que há tempos trabalha por sua desmoralização. Foi fritado lentamente e agora demitido depois de goleada absurda, vulgar, injusto, simbolicamente violento. Lembrando que, gente, essa goleada ela não serve porque foi contra um cachorro morto, que era o Madureira. Essa goleada ela não serve. Também, sei lá, chamar o time de vagabundo depois de uma vitória, eu também acho que não é bem por aí, tá ligado? Yara Fantoni.
Não tem defesa para a forma que Filipe Luís foi demitido. Goste dele ou não, é inaceitável. Ele não era a escolha do BAP. Em 2025, não teve a oportunidade de demiti-lo. Agora, na primeira oportunidade, fez o que queria. Júlio Gomes. Além de injusta, mostra um amadorismo tremendo que segue sendo a marca do Flamengo na área do futebol, apesar da autoproclamação de potência europeia. Não é autoproclamação, Júlio Gomes, de potência europeia. Isso é o que está dizendo o ranking de maiores clubes, em que o Flamengo está em terceiro lugar de 2021 a 2025, no que considera esse período, tá? Então, assim, não é autoproclamação. Somos o terceiro, tá? Nada justa. Danilo Lavieri, nada justo. Há menos de 3 meses o Flamengo estava quase sendo campeão do mundo. A decisão me parece mais motivada por ego da cúpula do que por análise técnica que podia fazer à frente do time. Também acho. Fabiola Andrade. Apesar do pior início de temporada dos últimos 10 anos, a demissão de Filipe não passa apenas pelos resultados. O ambiente do dia a dia não era dos melhores, independentemente dos problemas vividos, a demissão foi a pior escolha. O Flamengo vai começar do zero uma temporada em março e Filipe Luís ainda poderia desenvolver um belo trabalho em 2026, eu também acho, concordo com essa moça. E aí, Rafael Reis. Nem os dirigentes do Flamengo devem realmente achar essa demissão justa. Filipe Luís foi brilhante ano passado e perdeu o emprego após uma goleada de 8-0. Essa diretoria não merece o elenco, o orçamento e a torcida que tem. E eu concordo mais uma vez. Pode falar o que quiser do Filipe Luís. Em algum momento a gente critica, diz assim, vai pra PQP, esse Filipe Luís não tá fazendo nada, não repete elenco, assim, a gente não, eu não sei qual que é o time titular do Flamengo, a gente não sabe, mas assim, era um trabalho que estava em desenvolvimento, né? E veio de um ano incrível que eu acho que o torcedor flamenguista nunca mais vai esquecer, né? E aí mais uma opinião, a do Galvão. Opa. Vocês não estão acostumados a me ver entrar para falar com vocês assim, com essa expressão, sem nenhum sorriso. Eu tenho certeza que não vou falar só para os torcedores do Flamengo. Vou falar para todo mundo que gosta de futebol e que acompanha. Alguns vão dar suas respostas, mas eu estou pasmo, eu estou passado, eu estou triste, eu estou surpreso, escolham aí o termo que quiser, pelo que foi feito com o Filipe Luís no Flamengo. Feito por 2 pessoas, pelo presidente do Flamengo, o BAP, que se diz tão apaixonado pelo clube, mas que muitas vezes passa do limite. Fala muita besteira e faz muita besteira. E depois, pelo diretor esportivo, um português chamado Boto, porque ele deve ter comunicado ao Filipe, era a responsabilidade dele encaminhar isso. Terminado o jogo no Maracanã, 8-0, não interessa para cá, era contra o Madureira, o Flamengo se classificando por mais uma final contra o Fluminense, deixaram o Filipe Luís dar entrevista coletiva, depois que a torcida vaiou e xingou, dar entrevista coletiva, sangrando na entrevista coletiva, e a 1h da madrugada, numa sala fria do Maracanã, devem ter dito a ele, porque tem até, quem sabe, o que foi dito. Olha, você, muito obrigado pelo que você fez, mas você não é mais o técnico do Flamengo a partir de amanhã e as cláusulas contratuais serão então encaminhadas. Um cara, ídolo como jogador, campeão da Libertadores e tantas outras coisas como jogador, e que no ano passado ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis. Mas isso não se faz nem com um treinador incompetente, quanto mais um treinador da qualidade do Filipe, do caráter do Filipe e do futuro que certamente ele tem. Olha, me faz lembrar quando o Flamengo fez parecido com o Dorival Júnior, que vinha de título, ficou sabendo que estava demitido pela imprensa. E no lugar dele entrou o Vitor, nem lembro o nome dele, nem quero lembrar. Tinha dado um golpe no Corinthians, porque saiu do Corinthians dizendo que a sogra estava doente, ele precisava cuidar, e foi passar carnaval na Bahia. Já estava contratado pelo Flamengo. Foi contratado antes do Dorival saber. E é claro que agora aconteceu a mesma coisa, porque se demitiram o Filipe a 1h e logo de manhã já estavam anunciando o Léo Jardim, mais um português, contratado por um português, que é o Boto,
para ser o novo técnico do Flamengo. Bom técnico, fez um belo trabalho no Cruzeiro, mas saiu do Cruzeiro dizendo que não queria mais dirigir clubes brasileiros. Uma atitude lamentável, uma atitude covarde, uma atitude maldosa, uma atitude que bota muito claramente o caráter das pessoas que tomaram essa atitude. O Boto parecia um puxa-saco do Felipe. Quando o Felipe andava no campo, ele andava junto para aparecer nas imagens, falava dele, falava bem. E agora, seu Boto, peça demissão, tome vergonha na cara e vai embora. É o mínimo que ele poderia fazer. Olha, um horror o que foi feito. Futebol, demitir técnico é normal. Tão normal quanto a gente beber água. É normal, infelizmente. Mas nessa circunstância, da forma que foi feito, é um vexame. Vocês querem saber mais? O que é mais duro? Garanto que esse BAP não pensou. Garanto que esse Boto não pensou. Sabe que dia que eles fizeram isso? A demissão e a contratação? No dia do aniversário do Zico. Tem coisa pior? Tem falta de respeito com o Flamengo e seu maior ídolo, Zico, do que isso? Felipe, vá com Deus, siga. Você vai ser muito bom e muito importante no Brasil e na Europa. Só lamento. Bem, amigos. Isso que é foda. O Galvão Bueno, eu, sei lá, não sou grande fã do Galvão Bueno, mas ele falou tudo que eu penso. E aí vamos aqui a algumas, de acordo com o UOL, né? De acordo com o UOL, o que teria acontecido com o BAP, né? O BAP justificou, não sei se ele justificou para alguém ou foi gravado, enfim. Vamos dar uma olhadinha, né? O BAP descobriu que Felipe Luiz negociou com o grupo Chelsea. Deixa eu passar para cá. A descoberta da negociação durante a renovação pesou na perda de confiança do presidente, contribuiu para acelerar a demissão do treinador. A relação de BAP com Felipe Luiz se deteriorou até chegar na demissão em meio ao início de temporada longe do esperado. Parece que está atrapalhando. O BAP descobriu que nesse meio tempo Felipe negociou com o Chelsea possivelmente para ir trabalhar lá para o grupo do Chelsea, e durante essa negociação ele ficou sem falar com o Flamengo durante 3 dias. Em determinado momento, o Felipe descobre que, e essa é a versão dentro do Flamengo, repito, eu não tive tempo ainda de falar com fontes ligadas ao Felipe, não é para o Chelsea, mas é para o Strasbourg, que é um clube do grupo, e ao descobrir isso, ele volta para a mesa para negociação com o Flamengo. Eu acho normal que ele tenha uma negociação contra o clube para eventualmente trocar, só que o BAP descobriu isso há 2 semanas, se sentiu enganado e a relação, que já tinha fissuras, se tornou ainda mais turbulenta, o que gera muito pouca paciência para resultados ruins. Sei lá, eu acho isso aí uma desculpa meio um pouco mequetrefe, né? Porque assim, o treinador, assim como os jogadores, ele pode conversar com outros clubes. E aí, se era o que ele queria, por que não? Agora, renovar. Mas ele pode dizer, mas eu não sabia disso. Agora, renovar para depois demitir, gerando uma despesa para o clube absurda, também é foda.
E aí tem esse áudio, né? Escute o áudio do BAP sobre a demissão de Filipe Luiz. Presidente do Flamengo explica a demissão do treinador Filipe Luiz após goleada. Vamos ouvir o áudio. Sendo dito aí, realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar, né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Cara, Tá aí, essa foi a declaração do BAP, né, em áudio. Então, não estávamos indo na direção adequada. Qual a direção adequada? Precisa pôr as cartas na mesa, né? Porque essa demissão aí, que me parece ser um pouco arbitrária, né? Pelo que comentam as pessoas, pode ter sido uma sacanagem, né? E é isso. Tudo que eu tinha para falar a respeito desse assunto era esse. Espero que você tenha curtido o vídeo. Espero que você deixe seu like, se inscreva e espero que tudo isso passe. Acho que já faz uns 5 vídeos que eu no final falo que eu espero que tudo isso passe. Mas espero que tudo isso passe. E desejo toda a sorte do mundo pro Filipe Luiz, ídolo grandioso, máximo ali do nosso gigante clube de regatas do Flamengo. Nosso colossal. E nem o BAP pode estar acima do Flamengo. Então é isso. Até a próxima e tchau.